Estamos aqui hoje, segundo episódio do Jornalista Desempregado, com o nosso amigo Neri, um dos ativistas de cultura aqui do ABC, do estado de São Paulo. Vou falar um pouquinho hoje sobre cultura orgânica e políticas de cultura. Vou começar com o Neri aí, fala as iniciais aí, por favor. Bom, eu sou o Neri, sou do Jardim Santo André, mas eu gostaria de começar com uma frase do Pedro Osmar, né, que a gente está ligado na modernidade medieval, né, nessa indústria de cosméticos, né, é isso. Então, eu não sei, E aí, o Ministério da Cultura morreu com 33 anos. Jesus Cristo? Então, isso, Foi crucificado? então, isso é muito... O Messias crucificou? Isso é muito louco, né? Porque a gente acaba não fazendo esse bate-papo, né? Porque é um bate-papo isso. Acho que é importante a gente salientar que, no meu caso, eu sou um cara que sou fruto de política pública, né? Porque até 2008 eu era um cara que frequentava os bares e ficava ali bebendo e tal, não sei o que, discutindo coisas fúteis ou mesmo tentando, né, fazer alguma coisa, né? No sentido da cultura, mas a gente não tinha muita noção, assim, a gente não entendia muito, assim. E aí agora, muito recentemente, eu passei a entender que eu milito pela cultura, eu milito pelas políticas culturais. E nesse sentido, assim, quando agora, né, da outra vez eles acabaram com o Mink, aí fizeram o Mink, aí de novo acabaram com o Mink agora, mas eu acredito que o Mink, no modelo que ele vinha, que ele estava acontecendo, ele não tinha muito sentido para mim, por ser um militante da política cultural, né? Eu acho que toda a política cultural tem que ser feita pelo povo, né? É o povo que tem que se empoderar, porque é ele que faz a cultura, é ele que está no dia a dia, é ele que está no tempo da cultura. Organicamente é o povo que produz a cultura, ela não é um produto que é produzido numa fábrica. É isso. E como o Estado ele não tem recursos, são parcos os recursos, ele sempre, obviamente, vai direcionar esses recursos para aqueles que têm interesses poderosos e capital político e cultural poderoso, né? Então a gente vai passar a entender que eu, como militante das políticas culturais, passo a entender que o Estado não vai privilegiar o meu fazer, mesmo ele sendo ancestral, mesmo sendo lá do Nordeste, mesmo minha família tendo 200, 300 anos de vida, aí a gente não é isso que é importante dentro da lógica desse mundo moderno, onde alguns têm essa modernidade medieval, enquanto a gente tem lá grandes tecnologias e outros mal comem, assim. Então, quando o Mink acaba, agora, nesse momento, eu estou cético, assim, porque eu acho que realmente o Ministério da Cultura, ele faltou chegar perto, ele precisava ter chegado perto, ele devia ter articulado mais coisas, né? Ele devia ter sido a sua função, e a população deveria ter entendido, ela precisa entender que ela faz parte dessa cultura e que o Estado precisa reconhecer aqueles fazeres que não estão ao alcance de que está no campo simbólico das artes, por exemplo, né? Tem outras coisas que são feitas que a gente não desconhece. Tem outros modos até as relações humanas a partir de 2000, da internet e desses meios digitais precisam ser repensadas, né? As políticas culturais precisam ser repensadas. Há outros modos, né? E esses Você acha que política cultural é garantir a democratização da identidade? Então, mas é porque... Ou não? Não, porque quando quando eu entendi que eu não tenho uma... Preservar, talvez? Quando eu entendi que eu não tenho uma identidade, que eu tenho uma diversidade de mim, porque meu pai vem de uma situação, minha mãe vem de outra, mas eu vivi no bairro com pessoas que tinham outras possibilidades e não consigo entender, assim. Eu penso mesmo na questão de diversidade, né? Então eu gosto de cozinhar, eu gosto de jogar futebol, eu gosto de música, eu gosto de dança, eu gosto de, eu gosto de fazer coisas que às vezes as pessoas não gostam, que às vezes é ficar no celular em casa, lá o dia inteiro, escrevendo um monte de coisas na internet, que às vezes tem sentido nenhum para os outros, mas tem sentido para mim. Eu gosto de estar confrontando, enfrentando debates e deixando as
pessoas irritadas porque alguém ou eu tenho que ser provocar a contra-opinião, a divergência na opinião, assim, né? Não é que eu não goste das pessoas, não é que eu não queira que as pessoas, mas é impossível a gente se confortar com tudo que é imposto de todo jeito, né? O Estado impõe uma coisa, a classe média, os intelectuais, os artistas impõem de uma outra forma e ninguém contrapõe, porra. Não é porque o cara tá fazendo que é legal, não é porque a mina tá fazendo que é legal, não é porque as pessoas fazem as coisas que é legal e é importante. Às vezes é importante a pessoa. Mas você não vê, tipo, a gente tem a cultura endógena e exógena, certo? A endógena você tem aí pessoas, como você mesmo falou, tem, por exemplo, você tem aqui o pessoal que toca jongo, que trabalha na agricultura, tem o pessoal do samba de bumbo, pá. Aí você tem o cara que isso pra ele é muito importante. Por mais que seja uma cultura dele lá, mas é uma questão cultural e ancestral que deve ser mantida. Aí você tem um cara que é da Vila Madalena, que foi lá uma vez, duas, aí aprendeu e faz. Aí na hora de disputar o edital, é um cara que tem muito mais recursos para poder é muito mais cosmético, né? É muito mais cosmético. O cara tem um repertório para escrever um projeto que esse cara que tá lá, que é o cara que mantém de verdade a cultura, não tem. Aí o cara, ele vive daqui, ele só toca porque faz parte da cultura dele. Aí tem um cara que pra tocar ele recebe, aí recebe da Petrobras, não sei o quê. E aí? Como é que faz isso? Então, como é que essa equação fecha? É que isso é importante, né? É um grande debate, é um debate importante, porque, no meu ver, e ao meu ver, assim, talvez as pessoas não entendam desse jeito, a cultura, a política cultural, ela não pode ser, o final dela não pode ser edital. E o final o Estado, por final, ele tem que fazer valer a isonomia dentro desse campo. E a isonomia, ela é bem simples, até se a gente falar de forma simples, sem complicar ela. O Estado tem que tratar o diferente de forma igual e o igual de forma diferente. Na realidade, o edital ele tem que ir para aqueles que têm possibilidades iguais. Sim. Então, o cara que foi lá para a Zona da Mata e aprendeu a fazer o maracatu, o outro que fez o jongo e não sei o que e tal, e não vem ele também é um multiplicador. Ele não vem dessa centralidade, ele tem que ter edital. Agora, o cara que é oriundo do jongo, que é oriundo do maracatu, não precisa, não tem das sambadas, dos cocos, dos carimbós, dos siriris, do fandango, sei lá, da tradição da cultura brasileira. Esse não precisa de edital, esse não tem que ter edital. Pra que edital pra esse cara? Esse cara é o cara da cultura. E esse dinheiro desse edital não precisa especificamente para a prática desse edital. Também para ele melhorar a vida dele, para ele melhorar a casa dele, o carro dele. O repertório dele. Para ele se manter. E aí há um equívoco na política cultural e nas relações com as políticas culturais, que é essa que a gente acha que as pessoas têm que pegar lá e colocar. A gente faz um edital, coloca. Neri vai trabalhar o ano inteiro e vai ganhar R$300 por mês para fazer o sarau do Estado, porque foi contemplado por... E nunca é o contrário. O Neri não pode comprar água, não pode comprar luz, não pode pagar telefone, não pode ter carro, não pode comprar tênis, não pode ir no médico, não pode fazer porra nenhuma, porque geralmente as pessoas acham que Neri tem que se submeter. E quando o Neri ou qualquer outra pessoa que é oriunda das periferias, ou das quebradas, ou dos becos, ou das pontas, como queiram, não pode se valorizar na hora de receber o edital. Então, assim, eu acredito que o edital não é pra gente, o edital é para aqueles que têm possibilidades dentro do campo da cultura, que são esses que estudaram, que tiveram melhor condição, né? Por exemplo, eu cheguei à faculdade com 48 anos, eu fui colocar aparelho no dente com 45 anos, eu fui ter um carro melhor com 40 anos, eu fui tirar carta com 35 anos. Então, saca, é uma diferença, há uma dificuldade que talvez seja porque eu realmente não me apeguei a isso e tal, mas há essa diferença. E a gente tem que entender, o edital não pode ser o fim da cultura. Então, Neri, mas como você vê essa questão burocrática mesmo das políticas de cultura, desde das instâncias federais, do MINC, até chegar aos municípios? Como é que você acha que isso daí é um grande entrever, assim, uma grande confusão, um grande
no lugar de ser um facilitador, é o grande dificultador ou o contrário disso? Então, é porque também isso faz parte da cultura política da gente, né? Cultura política, ótimo você pontuar isso. Então, e assim, existem pequenos espaços de poder que as pessoas não querem perder. Nós, Feudos, né? Nós como militantes da política cultural, a gente discute o seguinte, nós discutimos o seguinte, a gente acha que tem que haver a desburocratização. Porém, algumas pessoas que às vezes nem têm lá, nem são mandatários, nem fazem, elas querem preservar o seu pequeno poder, e que é na hora de falar, olha, vamos ser pedagogento aqui, vamos ser pedagogento ali, vamos ser assim, vamos ser assado, né? Porque na realidade, assim, eu vou discutir, vou falar todas as coisas, porque eu não quero, não é uma história assim de às vezes eu vou parecer dono da verdade, não é isso. A ideia é porque, assim, eu moro no Jardim Santo André e sempre falaram que lá não tinha nada, né? Não tinha nada, lá não tem nada, lá é o cordão da miséria, lá a galera ganha 850 pau por mês, e lá todo mundo é pobre, não tem cultura, não tem porra. E é o contrário, eu quero mostrar ao contrário disso, eu quero mostrar que nós somos potentes, e como eu, tem várias pessoas que às vezes não se despertou, porque a cultura também não salva ninguém, essa história de salvar, me salvou, me tirou da... Não, a cultura é... Eu falo de cultura porque é cultura pela cultura, né? Cultura como possibilidade humana, como dimensão humana. E aí, quando você fala de... Vive, come e faz cultura. Isso. E aí a gente... E cultura também não é só aquilo que você conhece, né? Aquilo que você desconhece também é cultura. Aí a questão da burocratização, ela é uma... Ela é importante para algumas pessoas. Todo lugar que tem dificuldades gera facilidades. Por exemplo, existe uma classe média que em qualquer canto tem lá suas facilidades, na Lei Rouanet, em vários campos da cultura e das políticas culturais. O que a gente não conseguiu fazer, desburocratizar, é justamente porque há um sistema envolto que não permite essa desburocratização, que não permite que as pessoas tenham acesso, porque não entende que a cultura é importante para todo mundo, que é nosso processo de paz, mas não aquela paz idiota do Sou da Paz, é a paz de poder sentar e conversar e divergir, entender de forma civilizada, mas não o civilizado europeu, como... Não é a Pax Romana, né? Não é a comodidade fácil e, vamos falar assim, fácil e comum. É outra paz. É a possibilidade da gente entender que todo mundo tem direito à comida, por exemplo, de todo mundo tem direito ao trabalho, mas não é um trabalho, é direito a um salário que condiz, né, com o ônibus, com a criança na escola, com a viagem para fora do país, com tudo, né? Eu sou comunista, mas eu não prego miséria, quem prega miséria é miserável. Ou liberal, né? Ou liberal, né? A meritocracia esvaziada, né? A gente sabe muito bem que não é assim. E aí pensar assim, a gente tem que pensar, desburocratizar para a gente poder fazer a nossa cultura, para a gente poder estar atuando, pensar como a gente descentraliza recurso e política, porque sem descentralizar recurso e política cultural, não há possibilidade da gente ter uma sociedade sustentável, e o sustentável não passa pelo econômico, passa pela possibilidade da gente se manter vivo, sem violência, uma violência amenizada, uma menor violência, uma pequena violência. Retornar o que? A vida humana a uma capacidade, não, mas uma ferramenta humanizante, né? Isso. A gente pode ser a Europa, mas a gente precisa entender que a gente pode ser melhor. A gente pode ser a América Latina. A gente pode ser a América Latina, é verdade. A gente é a grande amálgama, a gente pode ser a América Latina. A gente deve ser a América Latina, deve ser descolonizado, né? A gente tem que pensar, nem que for como se diz, nem que for só simbólico a nossa Pachamama. E a gente pode pensar, por exemplo, uma lei simbólica da Pachamama para que a gente pelo menos comece a pensar de uma outra forma na sociedade, de uma forma mais feminina, entendeu? A nossa cidade, o nosso país, o nosso estado. A gente precisa entender que essa desburocratização passa também por uma ideia de se desvelar a cidade,
mostrar para a cidade que existem muitas outras cidades dentro das cidades, que essa burocracia ela é perniciosa para todo mundo, inclusive para a gente. Então, quanto mais burocrático, pior. E como eu disse, os editais eles são uma possibilidade para os iguais, não para os diferentes. Os diferentes, os que estão à margem, não podem pensar a cultura a partir dos editais. Tem que pensar a partir do Estado, reconhecer ele, reconhecer o fazer dele e fazer o que o Gilberto Gil chamou de doinho antropológico. Doinho antropológico. O que é isso? O doinho antropológico, o Gil chamou, era reconhecer os pontos vitais da nação e fazer o doinho nesses pontos vitais. Esses pontos vitais é a cultura do Brasil e não são pontos de cultura fixos como muitos passam. São N coisas que estão aí, que precisam ser valorizadas, reconhecidas, desveladas e desburocratizados no processo. Os moleques do skate aqui do Santa Teresa, os meninos que soltam pipa lá no Centreville. Isso, né? A cultura tem que gerar trabalho e renda. Os grandes intelectuais, os grandes estudiosos vão dizer, é só um app. Não, não é um app. Se você for na quebrada e conseguir gerar alguma coisa a partir da cultura na quebrada, gerar trabalho e renda, mas na potencialidade da pessoa, você vai estar fazendo o seu doinho antropológico. O Estado precisa ser filosófico também, ele não pode ser só um Estado frio ali que faz o edital, aí você vai lá, preenche um monte de não sei o que, um monte de documento e não vai, e não faz, e quem não tem nada construído, não tem portfólio, não tem clipe, não tem mídia, não tem nada, não vai conseguir fazer. Então a gente precisa achar um modelo. Nas asas da Varig, nós estamos a Varig, o pessoal da Varig ressuscitou. Varig, sabe? Voltou a Varig, assim, saca? É isso. Latam, assim. sei lá. Não, é Varig. Varig. Porque tinha uma propaganda Varig, tinha a revista O Cruzeiro, né? Eu tava assistindo ontem Pinto Hipotamos e o Tico Mico ontem, né? Que é o desenho das antigas que a gente assistia, assim, eu falei, pô, não assistia isso. Aí a menina perguntou, você assistia isso? Eu assistia isso, saca? Mas assim, mas é isso, assim, a burocracia na cultura, ela só serve para emperrar os processos que é do povo, que aí o povo fala, pô, aí fica naquela coisa, né, o Estado, né? Puta, eu preciso falar, assim, ó, a gente tá tendo precisa entregar 3 vias de documento para fazer um samba no quintal de casa? Porra, não precisa, né? Mas o Estado pode ir lá reconhecer, ou o Estado pode ir lá reconhecer e falar, precisamos ajudar de alguma forma, né? Os bares, o Estado precisa conhecer. Mas eu acho que assim, a grande disputa nossa hoje em dia no ABC é o carnaval das escolas de samba. Eu precisava ter voltado, falando de desburocratização e tal, mas a gente, assim, as famílias, elas estão sumindo do ABC. Então, Ribeirão, Mauá... Famílias das escolas de samba, isso, cultura de samba. Isso, Diadema. O Estado, o município, investe um dinheiro ridículo. É 35 mil de subvenção. E ele não vai investir porque ele está melhorando a saúde. Não, mas quando você está falando de cultura, você está falando de tudo isso. Falando de saúde, de educação, de meio ambiente, socialização, redução da criminalidade. Encontro. Você está falando de tudo. Então, assim, quando você deixa de investir na escola de samba, foda-se o que o cara vai fazer com o dinheiro. O ideal é que ele invista ali e crie possibilidade de emprego e renda na quebrada dele, de trabalho e renda. Você não vai fazer isso, mas a gente tem que entender que isso é importante, tem que ter, o Estado tem que viabilizar, a população tem que estar sensível a isso. Porque na hora que ela tá no farol lá, que o cara chega, porra, aí não adianta, poderia ter investido na cultura e tal. Eu lembro que eu li o ano passado, o ano retrasado, o ministro italiano de cultura, ele disse o seguinte: mesmo se a gente sabendo a tradição fascista, né, integralista... República Social Italiana. Isso, né? mas aí... Vamos comer um frango com polenta. Aí lendo, ele falou assim, ó, a cada 5 euros investido na cultura, na luta contra o terrorismo, 1 euro vai ser investido na cultura. Sim, integração, então, integração, é sobre integração. Porque, segundo ele, a Itália é o país das letras e o Brasil é o país da diversidade cultural. Tem que se investir em cultura, porque é ele que vai fazer... A esquina do mundo, que o Darcy Ribeiro dizia, né? Nós somos a esquina do mundo. Então, é isso, mas eu acho que assim, se a gente investe nisso, a gente acaba
consolidando uma nação solidária, uma nação menos hipócrita, uma nação que cobra, que faz controle social, que debate, que diverge, mas que consegue sentar na mesa para tomar uma água, tomar uma catuaba, falar com o Rodrigo, ou falar ali com a cachorrinha do gato do Rodrigo. Às vezes a gente pode até, né, se comunicar de alguma forma, mas a gente tem que entender que é importante, né, essa questão de investir no carnaval. O carnaval e as famílias que são tradição é a mão preta da limpeza, é a mão preta que se defende o cara lá do banco, porque ele é o segurança do banco, é ele que está lá na polícia militar, é ele que é o bombeiro. Então a gente tem que entender que são essas pessoas que fazem o carnaval. É nós, o povo, que fazemos o carnaval. O carnaval tem que ser reconhecido. Então aquela brincadeira que tem lá no Rio, tem um bloco que sai de quarta-feira que chama Carnaval só ano que vem. Então esse ano aqui em Santo André, Carnaval nem no ano que vem. Nem então. no ano que vem. Eu sempre vou nessa frase e volto, é do Gilberto Gil, mas o Gilberto Gil diz assim, olha, quando você tem acesso à cultura, que você tem acesso de qualquer forma, quando você está fazendo suas paradas culturais, então você tem lá acesso ao conhecimento, à bondade, ao encantamento e à fruição espiritual. Você precisa ter momentos assim, muitos momentos assim. Eu acho que o trabalho... É um êxtase quase de pagelança, né? É porque eu acho que o trabalho é muito canonizado, assim, saca? Sim, sim. E você perde o tempo. Quando você está dando lá... Tem muita culpa cristã no trabalho. Então, você tá dando, quando você está trabalhando, você está deixando o tempo da vida, o tempo da cultura no trabalho, na sua mão de obra, na escassez de recursos, quando você se envolve e trabalha, e depois no final do mês você não recebe grana para você poder fazer suas coisas de fato, para você comprar seu carro, para você levar para sua família para viajar, para ter uma casa digna, sabe, ter ambientes saudáveis, ter meio ambiente saudável, sabe, você tem condições de ter uma vida melhor, e passa pelo econômico, passa por essas questões também econômicas, mas também passa pelo simbólico, assim, né? A cultura tem que sair do como diria hoje o Sérgio Vaz na Folha, e o Edson Ike lá com a sua, ilustrando a periferia, estava ilustrando hoje a Folha de São Paulo, mas a cultura tem que sair do pedestal dela, e aí aqueles grandes artistas, essa grande gente. Eu não sei se você tem essa impressão, mas para mim, pelo menos, eu falo como jornalista, quando trata de cultura, e pro geral, parece que a cultura e o trabalhador da cultura é um troço sujo, que o público final tem que ficar olhando numa luneta, assim, ó, no microscópio, longe, que é para não se contaminar com aquilo. É tipo sala de cultura, sinfônica, orquestra. Tem que olhar aquilo num ambiente fechado, que aí é cultura, que é um jeito de não se contaminar com aquilo, porque a cultura não pode pegar, porque a cultura, você tem uma culpa cristã de que a cultura ela é o antitrabalho, quando não é. Você pega um trabalhador da cultura, muitas vezes ele trabalha muito mais que o cara, que o trabalhador comum, porque no final ele também é um trabalhador comum e ele também é um agente de cultura. Mas a impressão que eu tenho é que é isso, é que tem que olhar do microscópio longe, que é para não se contaminar com aquilo, senão você vai estar muito culpado. Você tem essa impressão também? Eu passei por situações eu posso citar coisas bem piores que isso, inclusive. Eu já fui em eventos de grupos negros do Nordeste que veio e eu sofri racismo. Porque você chega lá na Vila Madalena, um ritmo que é o coco, que é para dançar, um monte de branco lá, que é a burguesia... Rastafrágil. Não, mas também rastafrágil, mas a burguesia folclórica, a pseudo-esquerda cirandeira, eles ficam sentados observando como se aquilo fosse uma coisa que você não pode interagir. Ao passo que... Suja, né? É que você... contaminar. Ele é feito para interagir. A energia que está naquele ambiente que se busca é a interação das pessoas. É o toque, é a mas mão. Mas eles é chegam, quer para dançar, quer para cantar, participar. corpo. Eles chegam, sentam, sentadinhos na posição de yoga, que eles fazem yoga, né? E ficam assistindo como se aquilo fosse realmente uma coisa a ser observada e não participada, né? Que é uma coisa a se ver de longe, que é o exótico, né? E isso é muito louco. Então, assim, porque se a gente passar por esse pressuposto aos trabalhadores da cultura, assim, o problema é que o imaginário de cultura das pessoas é esse é o problema. Porque na verdade você imagina, bom, se a gente tivesse em 1970, se os carros fossem de 1970, e se nós tivéssemos estacionado em 1970, como é que nós estaríamos aqui agora? Sem o celular, sem o telefone,
Bom, desde o princípio foi a partir de processos de transformação Sim. e de evolução cultural, num sentido não aquele europeu, sonho europeu, mas o sentido de modificar as coisas. Então todo mundo, né, faz coisas e tem a cultura dentro da sua. Eu falo que a hipermodernidade, eu sempre falo isso com o Brandão, a hipermodernidade, ela veio sobre princípios maconaímicos, que é o quê? É o trabalho cada vez menos trabalhoso. Isso. Porque o trabalho é enfadonho. Então eu falo que essa hipermodernidade que a gente vive hoje, toda a tecnologia dela é maconaímica, porque ela vem para facilitar o trabalho, ou seja, para negar o caráter árduo do trabalho. Então, você não acha? Não sei. Isso, mas assim, o que eu queria colocar para vocês é que as pessoas têm que entender que elas estão fazendo cultura. Seja indo para a igreja, seja construindo casa, seja construindo novos modos, fazendo novos modos, novos jeitos, são processos. Todo mundo está na cultura, todo mundo faz. Cultura como eu estou falando, cultura é dimensão, cultura não dá para tirar. Hoje, metade da gente é animal e metade é cultural. Porque sem a cultura a gente não ia reconhecer nada, não ia reconhecer o copo, a câmera, nada. A gente é latino, até eu e você, uau, aqui os dois latinos, mano. A gente tá latino. Como a gente tem cultura, a gente consegue conversar, observar, pensar, raciocinar. Trocar vocabulário. Então, assim, criou-se essa cultura que algumas pessoas são da cultura. Não, os artistas são da cultura. Imagina, a pretensão deles. A Dona Maria da Vila Carioca é da cultura também. Então, é total, né? Aquela coisa, olha, eu sou da cultura. Não, todo mundo é da cultura. Acontece que existe a cultura para você explorar de forma liberal, negócio, business, produtos. E aí existe a cultura que ela é inerente ao povo e que alguém, em algum ponto, em algum lugar, vai criar um novo dispositivo a partir de pensamentos múltiplos, vai fazer uma nova coisa, vai fazer um novo, vai dançar de uma nova forma, vai cantar de uma nova forma, vai fazer uma nova comida, vai criar um modelo que a antropologia fala, que a cultura na verdade é a forma de vida, é o costume. Também, né? Também, mas assim, esse é o grande, eu acho que é o grande, assim, obviamente tem essa cultura de que quem trabalha na cultura é vagabundo, maconheiro e tal, mas assim, se o cara for falar mesmo, então ele vai parar, então você não faz mais parte, ele fala assim, hoje a minha área não é a cultura. Fala, caralho, como é que pode não ser a área da cultura dele? Como é que ele não pode estar na área da cultura? E a solda da fábrica não é cultura? Não, mas ele não coloca roupa, ele não coloca sapato, ele não costura, ele não sabe comer, ele não consegue ligar no celular, ele não reconhece o celular na televisão. A própria tipografia do dinheiro impresso é cultura. Não é? Também. Claro, opa, total. Né? mas assim, as pessoas, elas eu não era pra mim ter esse entendimento, porque na realidade minha formação é segundo grau, né, meu? Mas eu tô falando segundo grau. Cara, mas assim, mas foi de tanto ouvir as pessoas falar, pô, você tá evoluindo, mano. Hoje as pessoas chegam e falam pra mim, Rodrigo, eu sou nordestino, isso é que nem repente, eu vou aprendendo por osmose, né, meu bagulho o bagulho vai me contaminando, eu vou ficando pirado, e eu sou apaixonado por isso. E isso é que faz a minha vida. Se eu não tiver a cultura na minha vida, eu morri, cara. Acabou. Eu não vou conseguir nem cozinhar, fazer o meu, né? Puxadinha. Não, eu não vou conseguir fazer minha focaccia. Olha a focaccia, mano. Mas do meu jeito, cara. Não preciso fazer igual os italianos. Eu não preciso ser da Sicília, ou sei lá de que porra, de que lugar que é originalmente. Nápoles, não sabe. Eu vou fazer o meu ramo, cara. Então é isso. Todo mundo é trabalhador da cultura, todo mundo trabalha pelos bens e pela fruição cultural. Todo mundo, todo trabalho humano é pela cultura e para a cultura. Isso tem que ficar claro para as pessoas, né? É um modelo que a gente ultrapassou já, né? Esse pensamento fechado, que a cultura ela só está no nicho das artes, né? Que é o pensamento de cultura como erudição, e são duas coisas diferentes, né? A erudição, ela vem num esteio de irmão da cultura, mas é da cultura como capital cultural, não é como de fato algo que se existe, o chão que pisa, né? E a cultura é isso, pelo que eu compreendo, e acho que você concorda com isso,
A cultura é o chão que a gente pisa, é o arroz e feijão que a gente come, é a roupa, a maneira que você olha pra menina, ou que a menina olha pra você, ou que a menina olha pra outra menina. Você foi bem enfático. É isso, cara. A cultura, como diria a nossa amiga Lígia, Helena, a cultura não é a perfumaria, a cultura é o arroz e feijão de todo dia. É isso que a gente precisa colocar como possibilidade. É isso que a população... Porque é o concreto. E aí a população tem que lutar pelos recursos da cultura. Eu não sei se a gente precisa lutar pelos recursos da saúde, porque mudando os modos de pensar, o modo de se alimentar, os modos de se encontrar, a forma... De coexistir. As práticas humanas para o bem-estar, eles obviamente vão levar a um processo de longevidade e de possibilidade de vida até melhor, com mais sorriso, menos hospitais, mais gente na rua feliz, mais gente dançando, mais gente namorando, mais gente fazendo sexo, mais gente indo para a igreja, mais gente jogando futebol, mais gente indo para a igreja, mas não indo para a igreja, sabe? Fazendo ou não querendo fazer. Cara, é isso, né? Investir em cultura é investir no povo, é investir nas pessoas, é investir no amor, é investir no afeto, é investir... é investir na, sabe? É uma coisa... Olhando pra lá agora. Olhando pra lá agora, eu vou te perguntar uma coisa. A gente tá tendo um bate-papo delicioso aqui. Se o bate-papo fosse um prato, era um arroz e feijão com a carne seca, assim, uma saladinha de agrião por cima. Que agrião é um vegetal delícia. Massa. Você sabe que é. Fala um pouco dos teus projetos aí que tá rolando. Fala um pouco, dá o teu rap aí, manda pra galera o que tá acontecendo. Lança o convite aí das atividades. Nós, o Salão na Quebrada, né? Os projetos, né? Então, eu tenho que voltar na história, porque, por exemplo, nós do Salão na Quebrada, a gente começa dentro de uma política pública, né, que é a Cultura Viva, dentro do ponto de cultura. A gente foi o primeiro ponto de cultura em Santo André. A gente também colaborou para a criação da Lei Cultura Viva. A gente colaborou para fazer o PROAC Saraus. Então, muitos grupos do ABC foram contemplados com o PROAC Saraus, porque a gente também lutou por essa política pública. Assim, um negócio que orgulha muito a gente, sempre que a gente lutou para que houvesse essa política para as pessoas, faz parte do nosso projeto, mas a gente tem desenvolvido, participado dos editais da Prefeitura de Santo André, criado possibilidades dentro do campo da gestão cultural, mas a gestão cultural a gente chama de gestão cultural de rua. A gente faz o Salão na Quebrada, que é o momento lá do direito à cultura, e a gente só faz o Salão na Quebrada porque a gente descobriu que era importante a gente usufruir do nosso direito de fazer cultura. Né? O Salão na Quebrada, na realidade, ele é a possibilidade da gente fazer nossas coisas. E não é como, às vezes, as pessoas... ele quer revolucionar fazendo sarau, quer não sei o quê. Não, a gente quer mostrar que a gente sabe escrever poesia, que a gente quer escrever o nosso livro, fazer filme, né? Que a gente faz comida, que a gente canta, que a gente dança, que a gente fica alegre. Uma vez por mês, lá no Jardim Santo André, na Rua Galileia, 131, lá. A gente foi contemplado de novo, então quer dizer... Rua Galileia. Número 131, Jardim Santo André. Uma vez por mês. Agora, nesse edital novo de pontos de cultura, a gente não foi contemplado com dinheiro, mas voltamos a ter a outorga do Estado lá, somos novamente ponto de cultura. Oficiosamente reunido pelo Estado. É uma coisa interessante, é uma coisa bacana, porque a gente tem uma rede, porque a gente tem um processo que vai fazer com que outros processos funcionem. Acho que basicamente é isso, assim, porque a gente, para falar do Salão na Quebrada, é falar de toda essa possibilidade, né? Do pensamento sobre cultura, das políticas públicas que a gente ajudou a desenvolver, das ações que a gente tem feito de base comunitária, cultura de base comunitária na Quebrada, então a melhoria da viela, sei lá, os encontros com moradores, a intenção de fazer a nossa arte comunitária, a intenção de fazer com que as pessoas se aproximem, que elas consigam fazer as coisas junto. E que a gente, obviamente, espera o reconhecimento da classe média, principalmente pequeno burguesa, branca, andreense e do ABC, para que elas vão lá consumir, para que elas vão lá valorizar o nosso trampo. Não é um trampo para a gente ficar rico, para a gente andar de Mercedes, é para a gente poder comer e pagar o nosso aluguel e manter o nosso espaço. Eu acho que essa é a grande pegada nossa, assim, é ter a possibilidade de fazer as coisas e, aliás, criar a possibilidade de paz para vocês,
vocês não compreendem a palavra paz. Só comodidade, né? Só comodidade, zona de conforto. Acho que é isso aí. Essa é a possibilidade do Salão na Quebrada, assim. Falar do Salão na Quebrada é falar de periferia organizada, Salão na Quebrada, é essas coisas, assim, a gente mistura essas coisas, né? A gente precisa se organizar de alguma forma, né? O Salão na Quebrada é o meu rosto no espelho, assim, eu me vejo lá, assim, a minha cara, tem o meu jeito. É descolonizado, mano. A gente não precisa, sei lá, é um bagulho que a gente tá fazendo, mano. É isso daí, eu vou mandar um recado aí, ó, de azul ou de rosa, com Damares ou sem Damares, com comercial da Trident ou sem comercial da Trident, sem Biruliro ou infelizmente com Biruliro, fica de olho no que está acontecendo na tua quebrada, porque isso daí é o essencial da política. As pessoas falam de petit politique, né, pequena política. Pequena política é o que se faz em Brasília, a grande política se faz nas quebradas. Então, vamos ficar de olho no que está acontecendo, e mais do que ficar de olho, vamos pôr a mão, vamos sujar o pé de barro, vamos ficar de olho, vamos participar com ativistas que nem o Neri e tantos outros milhares que existem. Aí na tua quebrada mesmo. Assiste o vídeo, fica na rede social, mas vai dar um rolê na tua quadra, na tua praça, vai agitar, vai criar confusão, sai na rua, flerta com a gatinha, ou pelo menos cria um caso. Isso é sobre criar a cultura, e isso é sobre valorizar a cultura, e isso é sobre fazer política da melhor maneira possível. É isso. É isso. Nossa. Comecei. Gente, a gente vai ligar pro Wagner Moura. Presta atenção, ó. A gente vai ligar pra ele agora. Se liga, se liga. Oi. Wagner Moura? Fala, filho. Tudo bem? Tudo tranquilo por aí, tudo certo? Aqui tá certo. Aqui é o Igor, lembra? Sim, sim. Ô Wagner, como é que tá aí? Como é que tá em Los Angeles? Eu tô tranquilo, cara. Fazendo uns trabalhos aqui, vendo uns projetos por ano. Tô com pena de vocês aí, né, que tá com o Bolsonaro também, isso me afeta, mas enfim, segue a luta. E o filme do Marighella, como é que tá? Então agora já é analisando aí umas questões e vai sair esse ano, acho que dá pra lançar. Dá pra lançar esse ano. Legal, tô aqui com o Neri. Você conhece o Neri? Não, acho que você não conhece o Neri ainda, né? Do Salão da Quebrada? Não conheço. Então, a gente tá com o Neri aqui. Ele é um ativista da cultura, tal. A gente acabou de entrevistar ele. A gente queria entrevistar você um dia. Você vai vir aqui no ABC uma hora dessa? Então, assim que eu estiver por aí, a gente pode ver isso aí, claro, vamos fazer. Eu tô com outro amigo aqui também, o Frota. Ele queria falar com você. Vai tomar no cu, caralho. Eu acho que deu um pouquinho errado falar com o Wagner Moura. Acabou.